Glória a Deus. Saúdo a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda aqui é a missionária Teresa de Angola. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vou falar um pouco do poder da oração. Resumidamente, o poder da oração. Glória a Deus. Tem uma pequena mensagem aqui para ler na carta de Atos, no seu capítulo de número 16, no seu verso 25 a 26. Diz essa palavra do Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, exaltado e glorificado seja o Senhor Jesus. O poder da oração, irmãos. Paulo e Silas oravam. Na meia-noite eles clamavam e eles primeiro adoravam o Senhor, irmãos. O louvor atrai a presença de Deus e nos atrai a presença do Espírito Santo, aleluia. Paulo e Silas, eles adoravam e eles não tinham medo, irmão. Paulo e Silas estavam presos. Nos tempos de hoje, quando alguém está preso, a pessoa fica desesperado. Mas Paulo e Silas, eles não estavam desesperados, porque eles sabiam que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava com eles. E Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nunca abandonou eles. Irmãos, aí está a fé. A fé, porque quando nós dobramos o joelho para orar, é porque nós temos a fé que a nossa oração vai chegar no trono da glória, de que Deus vai ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, irmão. Não importa em que circunstância que você se encontra. Paulo e Silas estavam no cárcere, eram presos, estavam aprisionados. Paulo e Silas estando aprisionados, eles não temeram, porque eles tinham a fé que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava com eles, aleluias. E a Bíblia nos diz que quando eles oravam, quando eles adoravam o Senhor e quando eles oravam de todo o coração, a palavra diz que lá perto da meia-noite, então as cadeias abriram-se, as correntes foram quebradas. É para dizer, meu irmão, que não importa em que situação que você se encontra, se você está acorrentado, se você está preso no mundo das trevas, creia no Senhor Jesus. Creia, porque a oração tem poder de transformar vida, a oração tem poder de mudar o ambiente, a oração tem poder de quebrar as correntes, a oração tem poder de quebrar todo mundo, todas as obras de bruxaria, macumbaria. Meus queridos irmãos, eu sou a prova de tudo isso, meus irmãos. Eu passei muitas obras de bruxaria, rituais comigo, mas Deus Todo-Poderoso sempre esteve comigo. Eu já convivi com uma bruxa dentro de casa. E esta bruxa viveu comigo 3 anos. Mas o segredo de tudo é o quê? É nunca desistir de orar. Nunca desistir de crer. Não importa em que situação que você se encontra, qual é a enfermidade que você tem. Creia somente no Senhor Jesus. Aleluias. A oração tem poder de transformar, de curar, de libertar, de quebrar a obra de bruxaria. Por isso é que Deus nos ensina na carta de Provérbios 8:17. Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que buscam o Senhor Espírito em verdade nas madrugadas lhe acharão. Irmãos, mesmo tendo pouca força, ore, adore ao Senhor. Ainda que Satanás tenta te parar, tenta de impedir o teu crescimento espiritual, mas uma coisa você deve crer, meu irmão, minha irmã. Eu vou contar um pouco da minha história, em que eu me encontrava sobre os ataques de bruxaria, porque Deus fala comigo em sonho. Deus fala comigo muito em sonho, Ele revela muitas coisas que estão ocultas em sonho. Amém? Então Deus sempre mostrava para mim, porque quando eu sonhava sempre com serpentes, sonhava sempre com alimentos, né?
Parecia que eu comia, mas eram obras de bruxaria. Era porque quando a pessoa está diante de bruxaria inconsciente, é quando a pessoa, o seu espírito é transportado no mundo das trevas. E o seu espírito se torna que é escravo. Ele é escravizado lá no mundo das trevas. Você vai sonhar que está comendo no quê? Você vai ter sonhos que está comendo. Você vai ter sonho que está a trabalhar. Quando você tem sonho que você está comendo, está a comer, irmão, e sonho que você está a trabalhar, o teu espírito é escravizado. O teu espírito trabalha para o diabo, porque não tem como alguém nessa situação alcançar a salvação da vida eterna. Essa pessoa deve ser liberta, mas o segredo está onde, meu irmão? Nunca pare de orar, nunca para de buscar ao Senhor. E eu digo à irmã que toda oração tem poder, mas a oração da madrugada é uma oração de sacrifício, é uma oração em que você diz: Senhor, não vou dormir, porque eu vou estar na tua presença. É uma oração que você se entrega de todo o coração. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. E quando você sonha, meu irmão, que está tendo relações no sonho, é porque o teu espírito está aprisionado pelos espíritos das águas, pelo espírito das sereias. Irmão, muitos têm vivido, mas se encontram acorrentados. Muitos têm pregado o evangelho, mas se encontram acorrentados. Então, o momento, meu irmão, é de você despertar. Quando você tem sonhos, e sonhos que te incomodam, sonhos que não agradam, sonhos que te assustam, irmão, entrega tudo na mão do Senhor Jesus. Porque só este milagre, o Senhor Jesus me alcançou. Eu vivi como uma bruxa há 3 anos, mas meu joelho nunca parou de dobrar. Eu sempre fui alguém de muita oração, e eu fui persistindo nas orações, buscando o Senhor Espírito em verdade. Nunca desanimei, irmãos. Mesmo estando no momento, eu estando gestante, eu jejuava, entrava às 5 horas até as 12 horas, me alimentava. Irmãos, a oração tem poder de transformar a vida. A oração tem poder, porque Paulo e Sila não temiam. Paulo e Sila, eles oravam, porque eles tinham a confiança e a fé que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó ia descer com providência na vida deles. Irmão, aquele que confia no Senhor renovará suas forças como águia e não se fatigará, porque Deus é um Deus que revela o profundo do oculto, porque nele mora a luz, porque o segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Aleluia, glória a Deus. O segredo de Deus está com aqueles que o temem. Se Deus tem uma obra muito grande na tua vida, o levante das trevas será grande. As trevas vai querer impedir o trabalhar de Deus. As trevas vai querer impedir o agir de Deus, porque Satanás chegará ao ponto de enviar um agente de Satanás para estar perto de mim, para me destruir, mas não conseguiu. Por quê? Porque Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó sempre esteve comigo. Mesmo tendo pouca força, eu sempre clamei ao Senhor. A igreja desses tempos, desses dias, só querem que os outros venham orar por eles. Não querem fazer esforço, não querem jejuar, não querem buscar. Não importa a situação que você se encontra, irmão, irmã. Porque eu também não sou especial, meus irmãos. Porque quem é especial não se sacrifica. Quem é especial nunca se sacrifica. Porque Deus fica... Saiba, meu irmão, que Deus... Ele só vai confiar a unção em você quando Ele puder que confiar em você. Deus só vai confiar algo em você quando Ele puder que confiar. Mas antes, o ouro deve passar pelo fogo para ser aprovado por Deus e para ser abençoado por Deus. Se você é o escolhido do Senhor, está a ouvir esta palavra, ficas a saber que tu passarás momentos difíceis, mas nunca desanime. Creia somente que Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nunca te abandonou. E vai chegar um momento que Ele vai descer com providência na tua vida, que Ele vai descer com tua resposta, e Ele vai te dar o livramento, irmãos. Porque chegou um momento que eu comecei a desanimar. A esperança começou a morrer. Porque eu tinha medo de morrer para o inferno. Porque eu sempre tive sonhos ilícitos, obra de bruxaria. Porque, irmão, não é fácil alguém ter a mãe no mundo da bruxaria, ter irmã no mundo da bruxaria. Não é fácil.
Porque aquela bruxa, quando entra dentro da minha casa, ela dá feitiço inconsciente nas crianças que viviam dentro da minha casa, para destruir a minha vida, para destruir o chamado de Deus. É para dizer para os irmãos que aquele que tem chamado de Deus, o inferno pode se levantar, mas ninguém impedirá o agir de Deus. É para dizer para o irmão, para a irmã, não importa a situação que você se encontra, se Deus te chamou, é porque Ele te chamou, porque Ele vai te usar. Se Deus prometeu, porque Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, porque Deus é um Deus fiel, que cumpre com as promessas na vida dos seus servos. Deus é um Deus fiel. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele nunca abandona os seus, aqueles que confiam nele, assim como Deus nunca abandonou Paulo e Silas na cadeia, na prisão. Quando de tanto que eles adoravam o Senhor, as cadeias quebraram, as correntes quebraram, as portas abriram, e Deus desceu com providência na vida de Paulo, na vida do Silas, para a honra, a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Exaltado, glorificado seja nosso Senhor. Então saiba, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o vale que você está a passar, mas ficas a saber que Deus vai descer com providência na tua vida. Ele vai descer com providência na tua vida e Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, glória a Deus. Exaltado, glorificado seja o Senhor Jesus. Que essa palavra, essa mensagem venha edificar a tua vida. Que o irmão e a irmã que se encontram caídos, sem força, que venha renovar suas forças no Senhor Jesus, que venha adorar o Senhor Espírito em verdade, mesmo tendo pouca força, confia, somente tenha fé. Se Ele prometeu que Ele vai te usar, Ele vai te usar. Se Ele prometeu que você vai lhe servir, você vai lhe servir, em nome de Jesus. O inferno não tem poder na tua vida, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é Deus Todo-Poderoso na tua vida do que aquele que